de exercício espiritual, né? Fazer com que a musculatura da sua alma possa se fortalecer. A gente vai à academia, ou faz caminhada, ou em casa faz exercícios físicos, para que a nossa musculatura enrijeça, fortaleça. Há tempos eu venho sentindo no coração uma intuição para que a gente pense também desse modo de exercícios físicos que melhoram a musculatura, que fortalecem a musculatura, também exercícios espirituais que fortaleçam a musculatura espiritual. Então nós vamos fazer aqui, meditar a palavra de Deus, colocar alguns pontos e sugerir 3 passos, como se estivesse fazendo um exercício espiritual. Um alongamento, um aquecimento e um treinamento, que aí você fará a partir da liturgia, da leitura meditada. Hoje, quarta-feira de cinzas, a igreja começa o tempo da quaresma, que nos convida propriamente à penitência, à interiorização e a um melhor crescimento espiritual, buscando através de exercícios espirituais, de exercícios penitenciais, um caminho de santidade. O texto do Evangelho de hoje é justamente Mateus capítulo 6, o nosso Senhor Jesus indicando as práticas do jejum, da esmola e da caridade. Então vamos com nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de clicar no sininho para que o alerta esteja ativado e de curtir para que essa reflexão chegue a muitos irmãos e irmãs. Dia de quarta-feira de cinzas, assim como a sexta-feira da Paixão, são os únicos 2 dias que a igreja exige dos cristãos o jejum e a abstinência de carne. Portanto, se você é maior de idade, tem até 60 anos, deve fazer jejum, a não ser que por motivo de saúde ou está amamentando ou gestante não possa ficar em jejum. Fora isso, todos estão chamados ao jejum e à abstinência. Como se faz o jejum? Basicamente, fazer apenas uma refeição no dia completa. As outras refeições, o café da manhã e o jantar, o lanche da tarde, da noite, se faça bem sucinto, algo bem pequeno mesmo. Apenas uma refeição completa. Isso não significa que você também vai exagerar, comer à vontade no almoço para suprir a falta dos outros, porque justamente o jejum tem um objetivo de exercitar na gente a falta e nela a solidariedade. Nós vamos meditar sobre isso também, E fazemos jejum na quarta-feira de cinzas, lembrando de Jesus, que vai fazer 40 dias de jejum e penitência antes de começar a sua missão. Vamos à palavra de Deus, ao Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa.
Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o verme da vaidade destrói nosso coração, nos leva a querer ostentação e, com certeza, gera em nós uma máscara, nos faz hipócritas. Por quê? Porque rouba a justiça cristã dentro do nosso coração e essa gratuidade e pureza de entrega para Deus. Portanto, muitas vezes nos colocamos, deixando que a vaidade tome conta, num palco ilimitado, onde a gente, ao invés de fazer a obra de Deus, deixa que a nossa vaidade transpareça. Às vezes também secretamente fazemos, mas fazemos por vaidade e não por amor. Por amor, por justiça, mas para nós mesmos. No mundo em que as redes sociais nos treinam a clicar e a buscar mais visualizações, mais cliques e mais curtidas, podemos correr o risco de que a vaidade nos tire de um coração cheio de amor e voltado para Deus. Todo gesto de piedade deve ser agradável a Deus. E o objetivo de um gesto de piedade é justamente isso: agradar a Deus e transformar aquela ação em sentimentos profundos de amor e de gratidão. Por isso, quando Jesus ensina sobre o jejum, sobre a esmola e sobre a oração, ele dá um ensinamento novo para mudar aquela forma que faziam. Para quê? Para que o coração e do coração um sentimento profundo seja de gratidão e de amor para com Deus. Esmola, jejum, oração são expressões excelentes de piedade, de comunhão com Deus. Elas nos colocam numa ordem com Deus, com nós mesmos e com os outros à nossa volta. Agora, ensina Jesus como fazermos isso de forma que realmente seja agradável a Deus e seja um remédio para a nossa salvação. A esmola nos leva a ir ao outro, ao irmão carente, ao pobre, aquele que necessita. Gera em nós uma abertura de coração para o próximo e coloca uma ordem entre os homens.
porque eu não sou melhor do que o outro. Então, ordena a dinâmica da nossa vida. Dar esmola é, então, ir ao outro, abrir o coração ao pobre, ao necessitado. Jejuar significa ordenar as paixões internas, os desejos, o veneno do pecado que mexe dentro de nós. Manter um controle das paixões, dos sentimentos e dos instintos. Tem gente que diz, para que jejuar? Isso é coisa do passado. Bom, a própria ciência já mostra que o jejum traz muitos benefícios, inclusive para a saúde. Mas traz benefícios também, não só para a saúde, mas para o nosso controle das nossas paixões, dos nossos instintos. Se eu, por muitas dificuldades, por exemplo, não consigo controlar certas coisas na minha vida, quando eu faço jejum e eu digo que eu tenho controle, eu vou me exercitando, vou treinando a minha alma para saber controlar. A oração ordena o homem na relação com Deus, ordena a rebeldia que o pecado causa em nós, a nos achar com a força da soberba, melhores, grandes e às vezes até querer prescindir de Deus. Ajuda-nos a vencer a tentação de querer viver sem Deus, sem o amor de Deus. Enfim, a oração nos coloca num lugar onde reconhecemos o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo em nossa vida. E o jejum nos coloca ainda, se a gente puder resumir aqui, jejum, oração e caridade. Nós podemos dizer assim, o jejum nos faz senhores de nós mesmos, não são os desejos e os instintos que vão tomar conta. A oração nos faz servos de Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. E a esmola nos faz irmãos uns dos outros. Portanto, fazer jejum, fazer penitência é um sofrimento que nos abre a solidariedade, que denuncia a injustiça em nossa volta e treina para que a força do egoísmo não domine. Vamos agora à nossa academia espiritual. Aos poucos, nós vamos nos acostumando com essa dinâmica. Alongamento, aquecimento e treinamento. Primeiro que eu sugiro a você, tenha água benta em casa, você pode fazer a persignação, fazer um sinal da cruz com água benta, ou pode ingerir um pouco. Invoque o Espírito Santo com os seus dons na sua vida. Peça neste dia de hoje a graça de uma penitência quaresmal. Invoque o Espírito Santo e peça a Deus em oração a graça de uma penitência quaresmal. Esse é o alongamento da nossa academia espiritual. Agora o aquecimento. Releia o texto bíblico de hoje. Medite sobre essas 3 armas que o Senhor nos dá para vencer a força do mal. O jejum, a esmola e a oração. E agora um treinamento. Hoje, defina, além do jejum que você vai fazer, da abstinência de carne desta quarta-feira de cinzas, defina um propósito, uma penitência quaresmal para estes 40 dias de intensa oração e penitência. Você pode deixar de tomar bebida alcoólica, você pode deixar de comer doce, você pode fazer um jejum da língua, você escolhe, mas então faça isso. Veja só, 3 passos nesta academia espiritual. Um alongamento, invocar o Espírito Santo, pedir a graça de poder viver a penitência quaresmal, porque muita gente começa, mas não dá conta de terminar. Segunda coisa, um aquecimento. Reler o texto bíblico, meditar sobre essas 3 formas de exercício da quaresma: a esmola, o jejum e a oração.
E o treinamento você vai definir hoje. Qual vai ser a sua penitência quaresmal? Que o Senhor esteja acima de vós para vos abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e te dê a sua paz e a sua bênção. Que ela desça em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.